Uma aldeia tranquila, um bule de chá quebrado, um segredo mortal. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Adoro ver isso. Cada comentário torna este espaço mais acolhedor. Vamos à história. Tudo começou, como tantas tragédias de aldeia, numa manhã demasiado agradável para suspeitar de problemas. O ar sobre St. Mary Mead exalava um leve aroma de lilás, os relvados brilhavam com o orvalho da noite e os sinos da igreja acabavam de tocar alegremente. O chá beneficente anual da Sra. Emmeline Calthorpe, um evento que se orgulhava de ser simultaneamente refinado e repleto de fofocas, estava em pleno andamento. Sob o toldo de lona em seu jardim, toalhas de mesa de renda esvoaçavam e xícaras tilintavam suavemente. A Sra. Bantry discutia sobre suas mudas de rosas. O coronel Melchett conversava animadamente com a esposa do vigário sobre bilhetes de loteria. E Miss Marple, sentada à margem da reunião sob um arbusto de lilás, ouvia em silêncio suas agulhas de tricô tilintando com a calma insistência de um metrônomo. A tarde foi marcada por aquela peculiar sensação de contentamento que só a vida numa aldeia inglesa consegue evocar. Ordeira, cordial e repleta de rivalidades veladas. Então, sem aviso prévio, veio o grito. A gargalhada cortou o ar como uma lâmina. Xícaras de chá tilintaram. Uma criança começou a chorar e todos se voltaram para a origem do som, a pequena mesa de serviço ao fundo, onde a jovem garçonete, Clara Finch, estava tremendo, com o rosto pálido. A Sra. Calthorpe correu até ela, indignada e alarmada. — Que diabos? Clara, o que está acontecendo? A menina apontou silenciosamente para o velho bule marrom que fora usado para o chá transbordante, um objeto feio e quebrado que a Sra. Calthorpe guardava apenas por razões sentimentais. A alça havia sido colada mais de uma vez, e todos na vila conheciam a história de como ele pertencera à mãe de seu falecido marido. Mas o sentimento deu lugar ao horror, quando a Sra. Calthorpe, impaciente, levantou a tampa. Dentro do bule, entre as folhas de chá úmidas, havia um dedo humano, pálido, inchado e inegavelmente real. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Alguém deixou cair uma xícara. Outra pessoa murmurou uma oração. A esposa do vigário desmaiou e o coronel Melchett, para seu crédito, assumiu o comando imediatamente. — Ninguém toque em nada, senhorita Calthorpe. Chame a polícia imediatamente. Miss Marple não se mexeu. Suas agulhas pararam no meio do movimento, quando seus olhos, aguçados e curiosos sob a aba macia de seu chapéu, fixaram-se na relíquia macabra. — Meu Deus! Murmurou ela baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Isso não é nada do que se esperaria em um chá da tarde. Em 20 minutos, o inspetor Craddock chegou da delegacia do condado. Os convidados haviam sido escoltados para dentro e a Sra. Calthorpe, pálida, mas determinada, insistiu em ficar para resolver as coisas. — O dedo parece pertencer a um homem, declarou Craddock após um breve exame. — Claramente decepado. Parece recente. Teremos que vasculhar o terreno. Os olhos da Sra. Calthorpe se arregalaram numa expressão de descrença magoada. — Em meu jardim? — De alguém, senhora, disse Craddock bruscamente. Os corpos normalmente não estendem seus dedos sozinhos. Senhorita Marple, sentada junto à janela, continuava a tricotar. Ela morava em St. Mary Mead há tempo suficiente para saber que aquela única descoberta macabra revelaria muito mais do que a polícia havia previsto. Ao cair da noite, o corpo foi encontrado. Ou melhor, o que restava dele. Atrás do galpão de ferramentas, perto da beira dos roseirais, meio escondido sob uma pilha de sacos velhos, jazia o cadáver de um homem com roupas de trabalho rústicas.
Seu rosto estava obscurecido, mas a falta de um dedo na mão esquerda esclareceu a questão de sua identidade. Dessa vez, a senhora Calthorpe realmente desmaiou. O coronel Melchett praguejou baixinho. O inspetor Craddock observou a cena com semblante sombrio. Algum de vocês o reconhece? Um murmúrio hesitante se espalhou pelo grupo reunido. Então, um jardineiro, o velho Tom Liversedge, pigarreou. Parece aquele sujeito da estalagem. Ele veio aqui semana passada para perguntar sobre trabalho. Miss Marple ergueu os olhos. Sim, acho que o vi no armazém, disse ela calmamente. Um homem bastante quieto, se bem me lembro. Parecia ter visto mais do que gostaria. Craddock se virou para ela com um meio sorriso. Você o conhece, senhorita Marple? Ah, de jeito nenhum. Mas as pessoas chamam a atenção, inspetor. Principalmente quando parecem não querer ser notadas. Ao cair da noite sobre a aldeia, o jardim outrora movimentado esvaziou-se. O corpo foi levado para o necrotério e o chá beneficente da senhora Calthorpe, que em breve ficaria conhecido como o caso do bule quebrado, chegou ao fim. Miss Marple, voltando para casa à luz tênue do lampião, apertou a bolsa de trabalho e refletiu sobre o que tinha visto. O dedo no bule era, sem dúvida, horrível. Mas o verdadeiro enigma estava em outro lugar. Por que o bule? Por que aquele objeto tão modesto e tão familiar a todos os presentes? Quando chegou à sua cabana, já havia formulado sua primeira hipótese silenciosa. Na manhã seguinte, quando encontrou o policial Slack de guarda em frente ao portão, vermelho de raiva e agitado com a notícia de que o homem morto havia sido identificado como Martin Henshaw, caixeiro viajante, Miss Marple apenas acenou com a cabeça. Entendo, disse ele, com um olhar pensativo. E por acaso o Sr. Henshaw vendia bules de chá? O policial Slack piscou. Bules de chá, senhora? Não, não posso afirmar que eram. Ele tinha uma maleta cheia de quinquilharias, enfeites de porcelana e coisas do tipo. Por quê? Miss Marple deu-lhe seu sorriso gentil. Aquele que parecia tão inofensivo que a maioria dos homens não percebia sua aspereza. Ah, nada de especial, disse ela. É engraçado como as pessoas nunca entendem a importância das coisas quebradas. Ela o observou partir, depois se virou para a sala de estar com um leve brilho nos olhos. Em algum lugar, em meio à conversa educada e às xícaras de porcelana no jardim da senhora Calthorpe, ela tinha certeza de que a primeira rachadura em um segredo maior acabara de aparecer. Na manhã seguinte, Santa Maria Mead comportou-se exatamente como sempre fazia ao se deparar com algo terrível. Ligou a torneira, abriu um pouco as cortinas e começou a discutir o assunto com uma competência ágil que faria inveja a qualquer conselho médico. O beco em frente à casa da senhora Calthorpe tinha a quietude vigilante de um palco entre cenas. O guarda Slack, de orelhas vermelhas, impedia que as pessoas ficassem vagando pelo portão do jardim, o que significava que elas ficavam do outro lado da rua, atrás da janela da mercearia da senhora Price e no doce silêncio perfumado de cartas dos correios. Na mercearia, a senhora Bantry, que sempre falava como se estivesse confidenciando algo extremamente importante, confidenciou à senhora Price que o pobre homem, Henshaw, talvez, quase certamente se envolvera com más companhias na cidade. Meu marido diz que dá para perceber pelas botas, disse ela firmemente. Essas solas grossas, práticas para caminhar ou para se esconder. Prático para o trabalho, respondeu a senhora Price, amarrando um rolo de papel de seda. Se ele fosse mais discreto, teria usado algo mais discreto. Ela baixou a voz. Mas ouvi dizer que ele vendia porcelana, não jogos de porcelana propriamente ditos, entenda bem. Objetos diversos. Muito estranho, não acha, depois daquela coisa no bule de chá? Muito estranho, concordou a senhora Bantry, entusiasmada com seu próprio senso de dedução. Bastante simbólico.
Nos Correios, a chefe dos Correios, senhorita Ridley, declarou ser bastante óbvio que o homem estava chantageando alguém. Ela o vira com uma carta endereçada com caligrafia estrangeira. Sabe que tipo de anéis fazem na França? E além disso, pelo chapéu, percebeu que ele era inteligente. Quando o Sr. Petherbridge, o açougueiro, entrou para comprar os selos, ela imediatamente lhe disse isso, e ele, um homem acostumado com porções e pesos, argumentou que a chantagem explicaria por que faltava apenas um dedo. Você corta um pedacinho para assustar as pessoas, disse ele, satisfeito com essa lógica arrepiante. A senhorita Ridley repetiu esse detalhe para 3 paroquianos e a esposa do vigário antes do meio-dia, quando, como costuma acontecer, já era praticamente certo. No Blue Boar, onde o Sr. Symes limpava os óculos sempre que tinha que dizer algo desagradável, os homens se apegaram a uma interpretação mais enérgica. Intruso, declarou o Sr. Symes, polindo os óculos. Ele se meteu numa briga. O chefe da família tem o direito de defender sua propriedade. O velho Tom Liversedge, que encontrara o corpo, disse muito pouco. Bebia sua cerveja fraca com as 2 mãos em volta da caneca e olhava para ele como se pudesse revelar uma verdade mais reconfortante do que as que estavam reunidas acima dele. Quando pressionado, admitiu apenas que o morto perguntara sobre trabalhos ocasionais e não gostara de encará-lo. Como se estivesse medindo as pessoas, disse Tom, como um homem com uma fita métrica na cabeça. O inspetor Craddock chegou tarde naquela manhã, apressado e profissional, carregando um sargento e uma folha de perguntas datilografadas. Interrogou a senhora Calthorpe à mesa de jantar, enquanto Clara, a empregada, rondava à porta, com as pálpebras vermelhas e prestes a desmaiar novamente assim que alguém olhasse com muita atenção. A senhora Calthorpe estava calma, mas sua compostura estava um pouco abalada. Respondeu com precisão, fez objeções educadamente e retornou frequentemente a um ponto. O chá beneficente havia sido um evento respeitável para uma causa respeitável. Ela desejava que o inspetor se lembrasse disso, para que outros também se lembrassem. E o bule de chá? Perguntou Craddock, examinando suas anotações. Uma peça de família, disse a senhora Calthorpe. Antiga e simples, mas serve bem e tem uma boa capacidade. A alça já foi consertada 2 vezes. Acho que devia tê-la jogado fora. Ela não disse que nunca o fez, porque muitas vezes é difícil se desfazer de objetos que nos acompanharam em anos difíceis. Clara, da porta, soltou um sussurro abafado. Eu nunca toquei nele, senhor. Não depois que o coloquei em exposição. Eu nem gosto dele. Parece rachado. Muitas coisas parecem quebradas, mas estão perfeitamente inteiras, disse a senhora Calthorpe com uma autoridade repentina e frágil, como se estivesse defendendo algo mais do que apenas a louça. Miss Marple chegou à tarde com sopa de galinha em uma travessa tampada e um ar de desculpas educado pela intromissão. Seu passo era leve, seus olhos repousavam sobre a mesa polida do hall, no brilho impecável dos talheres de prata, no leve aroma, totalmente novo, pensou ela, de lustramóveis com um toque de limão. Muitas vezes arrumamos tudo depois de um desastre. Isso mantém as mãos ocupadas enquanto a mente se recusa a raciocinar. Na despensa, visível quando Clara trouxe as tigelas, uma fileira de bules de chá se erguia como uma pequena e fiel congregação. Eram 3 ao todo, um robusto bule marrom com bico simples, um branco com um buquê desbotado de centáureas azuis e o velho bule culpado, ausente de seu lugar de costume. Foi horrível, disse Clara de repente, largando as tigelas com muita força. A senhora Calthorpe não gosta que eu diga isso, mas foi horrível e não estava lá quando eu trouxe os scones. Não o dedo, quero dizer. O bule estava lá, claro, mas não...
Aquilo. Certamente que não, minha querida, disse Miss Marple. Essas coisas têm o desagradável hábito de acontecer quando viramos as costas. Clara olhou fixamente para ele. Você acha que fui eu que coloquei isso aí? A expressão de Miss Marple era de tanta surpresa, de uma ofensa quase cômica, que a boca de Clara tremeu de tanto rir, completamente contra a sua vontade. Oh, não, disse Miss Marple. Você é o tipo de menina que ajeita a colher mesmo quando está assustada. Consigo ver isso no jeito como você coloca a tigela na mesa, bem entre os jogos americanos. Mesmo agora. Craddock, que havia retornado para fazer uma pergunta complementar sobre as entregas, ouviu a conversa e esboçou um pequeno sorriso. A senhora sempre vê tudo, senhorita Marple. Deus me livre, não, disse Miss Marple. Só as coisas que as pessoas não conseguem evitar fazer. Geralmente são as mais instrutivas. Seu olhar recaiu sobre a prateleira da despensa. Ali, tênue, mas perceptível, havia uma marca úmida na madeira, como se algo grande tivesse sido colocado onde não costumava estar naquela manhã. Ao lado, uma migalha de cola marrom havia se depositado na borda da prateleira, ainda grudada. Podia significar algo. Podia não significar nada. Miss Marple escondeu a observação e voltou sua atenção para o caldo. Lá fora, a aldeia continuava com suas laboriosas especulações. A esposa do vigário, agora curada, afirmava que a vida pecaminosa provinha da ociosidade e que os vendedores ambulantes eram uma tentação tanto para si mesmos quanto para os outros. O coronel Melchett, num tom decididamente mais militar do que o que usara em anos, aconselhou Craddock a interrogar Tom Liversedge com cuidado. Esses tipos fortes e silenciosos, inspetor, eles guardam tudo para si. E então, sugeriu que jovens do novo loteamento haviam sido vistos rondando o portão na semana anterior. Ao final do dia, o loteamento revelou 3 supostos delinquentes que, após uma investigação mais aprofundada, revelaram-se entregadores da loja de ferragens. E o boato foi educadamente atualizado para incluir um quarto indivíduo que jamais existira. Era talvez inevitável que alguém apontasse o suspeito mais óbvio, e no final daquela tarde, esse alguém foi a senhorita Ridley, dos Correios, que relatou em voz baixa que as empregadas são agitadas e que achados costumam ficar com eles. O pretendente de Clara, ela tinha um, é claro. A senhorita Ridley se lembrou de um cartão postal endereçado a C com letra de homem. Tornou-se uma figura ameaçadora. Um sujeito vago com um temperamento imaginário e botas que poderiam ter pertencido a qualquer um. Na hora do jantar, ele já havia sido visto 2 vezes e descrito 4 vezes. Miss Marple não disse nada disso enquanto caminhava para casa ao longo da cerca viva, uma pequena figura tecendo o ar com seus pensamentos. As cercas vivas estavam salpicadas de flores tardias. O céu tinha aquela textura de esboço de caderno de desenho ao entardecer, onde as nuvens pareciam quase inacabadas. Ela refletiu sobre o homem com as bugigangas de porcelana, sobre o bule de chá antigo, cuidadosamente guardado e publicamente desonrado, sobre o caminho do jardim, varrido bem cedo naquela manhã por uma garota que confessara ter pesadelos, e sobre as mãos do faz-tudo que não escaparam completamente de uma mancha marrom avermelhada. Não sangue, pensou Miss Marple, mas algo mais prosaico, mais doméstico. Tinta, talvez, ou cola velha. Uma aldeia tem tantos adesivos quanto segredos. Ambos estão lá para impedir que as coisas se desfaçam. Craddock, passando por ela na trilha, levantou a mão. Acreditamos que houve uma briga no jardim ontem à noite, disse ele. O homem tentou roubar, foi interrompido e houve uma luta. Saberemos mais depois de conversar com todos. Claro, disse Miss Marple, com aquele aceno de cabeça doce que não expressava nem concordância nem discordância. Lembre-se daquela coisa sobre brigas, inspetor.
As pessoas que brigam costumam fazer mais barulho do que brigam de fato. Ele riu e continuou andando. Miss Marple o observou partir. Depois, se virou no portão e parou para cortar uma rosa murcha como se fosse a única tarefa em sua frente. Na verdade, ela já havia guardado as teorias da aldeia em seus armários, rápida e educadamente, com a porta entreaberta. As suspeitas mais óbvias eram óbvias demais, as explicações mais organizadas demais. Em algum lugar, entre uma marca de umidade na prateleira da despensa e um dedo preso em um bule rachado, havia uma razão que não pertencia à violência, mas à vaidade, ao medo ou às pequenas necessidades que as pessoas alegam ser inofensivas. Ela se lembrou da rápida defesa da Sra. Calthorpe. Muitas coisas parecem rachadas e estão perfeitamente inteiras. E sorriu, porque também é verdade que muitas coisas parecem inteiras e estão cheias de rachaduras. Ela pôs a água no fogão. A aldeia continuaria a falar. Sempre continuava. E enquanto ela falava, empilhando uma certeza sobre a outra até que tudo desmoronasse, Miss Marple ouvia o pequeno som despercebido ao fundo, aquela coisa que não fazia sentido, não importava quantas vezes fosse reorganizada. Era ali que a verdade tendia a se esconder, como uma colher de chá perdida atrás de um pote de geleia, esperando que a mão certa a encontrasse por hábito e não por busca. O inspetor Craddock começou, como fazem as pessoas respeitáveis, com assuntos do dia a dia. Mandou trazer os parcos pertences de Henshaw para a delegacia pelo Blue Boar. 2 camisas, uma navalha já bem gasta, um rolo de pacotes embrulhados em jornal e um pequeno livro-razão encadernado em imitação de couro. Não fez nenhuma objeção quando Miss Marple, que chegara com um pote de geleia de marmelo para a Sra. Symes e de alguma forma conseguira chegar à mesa de provas, parou educadamente a um braço de distância e olhou sem, a rigor, parecer que estava olhando. Os pacotes continham a porcelana conforme anunciado. 3 pires de desenhos variados, um par de cães Staffordshire, baixinhos, e uma tampa de bule que não pertencia a nenhum bule no mundo. A tampa era marrom, com um puxador em forma de noz, e na parte inferior, onde o olhar de uma dona de casa organizada jamais alcança, havia uma mancha de cola avermelhada que secou, adquirindo um tom opaco. Miss Marple observou-a com a mesma calma com que se observa o verde das folhas de uma rosa sob suas pétalas após a chuva. Ela não comentou nada em voz alta. O livro-razão, por sua vez, continha colunas organizadas escritas a lápis. Datas, pequenas quantias e iniciais. Havia também nomes completos quando um cliente se dispunha a arriscar sua dignidade ao ser registrado como comprador de itens diversos. Sra. P., açucareiro, 9 pence. CF, verso do espelho consertado, Pima Shilling. EC, bule marrom, consertado, guardado. As datas eram da mesma semana. Craddock bateu com a ponta do lápis no último item. IC, ele disse. Sra. Emmeline Calthorpe. Seria indelicado especular, disse Miss Marple com serenidade. Embora palpites especulativos e pouco cavalheirescos sejam frequentemente os mais rápidos. Craddock sorriu ironicamente. Você notou a cola. A tampa é estrangeira, disse Miss Marple. Ele aprendeu boas maneiras inglesas, mas nunca conseguirá pronunciar vogais. Ele riu gostosamente. Depois ficou sério. O dedo, senhorita Marple. Eu continuo voltando a esse assunto. Quem o colocou no bule queria mais do que escondê-lo. Queria escandalizar. Sim, disse Miss Marple. Pessoas assustadas costumam gritar bem baixinho, inspetor. Craddock levou o livro-razão consigo até a casa da Sra. Calthorpe. Encontrou-a na sala de jantar, impecavelmente vestida e com um jornal dobrado e intocado no colo. Clara carregava o chá com as mãos cuidadosas de alguém que decidiu que, se o mundo tiver que ruir, pelo menos a bandeja não pode ruir. Sra. Calthorpe,
disse Craddock gentilmente. A senhora comprou ou guardou um bule de chá do falecido? Ela sustentou o olhar dele. O Sr. Henshaw me mostrou um objeto marrom sem nada de especial. Eu disse a ele que poderia considerá-lo para a igreja se ele me garantisse que não vazava. Ele disse que poderia consertá-lo. Ele estava muito confiante. Ela cerrou os lábios. Confiança não é sinônimo de caráter, inspetor. E você pagou por isso? Não fiz isso. Sua expressão tornou-se quase infantil em sua firmeza. Tenho uma família decente. Não permitirei que estranhos imponham seus produtos às minhas filhas. Certamente, disse Craddock. No entanto, há uma anotação em seu livro Razão. Bully E. C. Brown, consertado, tempestade. A senhora Calthorpe prendeu a respiração, a mais delicada das traições. Se o senhor escreveu isso, inspetor, escreveu sem o meu consentimento. Miss Marple, que fora autorizada a sentar-se à margem da conversa, tricotando, não tricotou. Em vez disso, observou Clara e viu as mãos da menina se tensionarem na bandeja ao ouvir as palavras bule marrom e relaxarem ao ouvir sem o meu consentimento, como se lhe tivesse sido concedido um breve alívio. Quando Clara se retirou, Miss Marple perguntou casualmente se a prateleira da despensa havia sido consertada. Achou ter notado uma ordem completamente nova. Foi pintado ontem, disse a senhora Calthorpe, surpresa e ingênua. Quem fez foi o Sr. Copley. Ele é confiável, faz trabalhos ocasionais há anos. Chegou bem cedo. Não gosto de homens rondando minha cozinha durante o dia. Em breve? Repetiu Craddock. Antes das 8, disse ele. Ele prefere sair antes que a família chegue ao trabalho. Ele fez uma pausa. Isso é suspeito? É algo a se observar, disse Craddock, de forma neutra. Miss Marple perguntou se o Sr. Copley tinha uma chave. A Sra. Calthorpe, após um instante, admitiu que ele tinha a chave da despensa para aquelas manhãs em que ela não queria se levantar. Ele se orgulha de sua discrição, acrescentou, como se essa virtude pudesse protegê-los a ambos. Craddock saiu com o livro Razão e a promessa de voltar. Miss Marple, cujas promessas eram de outro tipo, foi em seguida à loja de ferragens do Sr. Greeley, onde o sino tilintava como uma tosse educada e o cheiro de parafina e barbante tinha um ar de decoro familiar. O Sr. Greeley havia vendido cola para metade da vila naquela semana, por acaso. Houve uma corrida por concertos, motivada por uma palestra no Instituto Feminino sobre economia. Cola marrom para carpinteiro, 2 latas para o Sr. Copley, uma na quarta-feira passada e outra na segunda-feira, recitou o Sr. Greeley. E um tubo de supercola para a jovem Clara Finch no sábado, com o verso espelhado. Boa menina, essa aí paga certinho. Ótimo, disse Miss Marple, como se cola e virtude fossem parentes. E o lustramóveis? Aquele de limão? A Sra. Calthorpe sempre tem um, disse o Sr. Greeley. Ela encomendou uma lata nova na sexta-feira. Ela gosta muito de coisas brilhantes. No Blue Boar, o Sr. Symes limpou o balcão até que brilhasse como uma consciência após uma confissão. Henshaw estava reservado, sim. Estava brincando com a porta lateral em horários estranhos. Não. Talvez tivesse recebido visitas. Havia aquele cara, Copley, lembrou-se o Sr. Symes de repente. Ele veio conversar com ele na terça à noite. Só 10 minutos. Não pareceu se importar em ser visto. Os homens que consertam coisas muitas vezes não o fazem, disse Miss Marple. Isso implica que algo está quebrado, e as pessoas preferem que os problemas sejam invisíveis. Ele refazia o caminho devagar e, no trajeto, passou pelo cemitério, onde o velho Tom Liversedge cortava a grama com sua paciência lenta e parcimoniosa. As mãos de Tom, morenas e enrugadas como couro curtido, moviam-se sem desperdício.
Ele ergueu os olhos, assentiu com a cabeça e acrescentou, como se a ideia estivesse no ar há tempos. Não gostei da aparência daquele bule, senhorita. Ninguém gosta de bules quebrados. O calor os estraga. Sério, Tom? Perguntou Miss Marple. Para que serve o calor errado? Queima demais, disse Tom. Ou não extrai bem. O chá fica estranho. Dá para sentir o gosto do chá onde foi reparado. Você tem toda a razão, disse Miss Marple, e continuou sorrindo para si mesma, pois a verdade, como o chá, se reflete até mesmo na louça mais simples. Quando Craddock o encontrou novamente, ele estava conversando com o Sr. Copley do lado de fora da porta da despensa dos Calthorpe. Copley era um homem magro, na casa dos 40 e poucos anos, com a tez de alguém que passava o tempo em meio a lascas de madeira e ar frio. A sombra avermelhada sob as unhas combinava perfeitamente com a cola. O leve brilho amarelo-limão no punho da camisa sugeria cera. Ele era respeitoso, mas não arrogante, e havia uma leve introspecção em suas respostas que, na experiência de Miss Marple, era mais solidão do que culpa. Cheguei cedo, inspetor, disse ele, sem esperar por convencimento. Reorganizei a prateleira. A senhora Calthorpe é muito exigente com a despensa. Movi as panelas e frigideiras para invernizá-las por baixo. Coloquei-as de volta exatamente como estavam. Se a panela marrom antiga foi parar em outro lugar depois, não foi culpa minha. Você não viu Henshaw? Você o conhecia? A olho nu, disse Copley. Ele me perguntou sobre uma tampa de bule na semana passada. Queria saber se alguém conseguiria colocar uma onde não deveria. Eu disse a ele que você pode forçar algo a parecer certo, mas a água fervente sempre entrega a farsa. Miss Marple gostou. Guardou-o num instante. E na terça à noite? Perguntou Craddock. No Blue Boar? Copley sustentou seu olhar. Ele veio até mim, inspetor. Queria que eu dissesse que o concerto foi feito por mim. Disse que isso o ajudaria a vender. Eu disse que não. Um homem assina o que faz, ou não assina. Sua boca se contraiu. Ele tinha um jeito de agir como se as regras dos outros fossem flexíveis. Discordo. Vocês discutiram? Não discuto, disse Copley simplesmente. Vou para casa. Depois que ele saiu, Miss Marple demorou-se um pouco na porta da despensa. Era um cômodo meticulosamente organizado, com a suave dignidade de lugares onde a água tem voz. Sobre o escorredor de pratos, de cabeça para baixo, estava o bule branco com suas flores de centáurea desbotadas. O marrom, desonrado e confiscado, deixara seu fantasma na prateleira. Aquela mancha úmida, agora seca como uma pálida filigrana, uma migalha de cola que já não grudava. Uma única folha de chá grudava na parte interna da pia, teimosa e fora de lugar. Miss Marple a removeu com a unha do dedo mindinho e a deixou flutuar. Ela encontrou Clara no jardim, esfregando uma panela de cobre com um vigor que transcendia a justiça e se transformava em penitência. Não faça isso, disse Miss Marple gentilmente. As panelas são muito tolerantes, mas você não deveria pedir isso a elas. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. Todo mundo acha que eu grito para chamar atenção. Eu gritei porque era um gesto obsceno e porque eu sabia que isso nos faria passar vergonha, e a senhora Calthorpe é gentil quando parece severa, e eu não suporto quando as pessoas riem de mim. As pessoas que riem das casas estão apenas ganhando tempo até que algo nelas seja motivo de riso, disse Miss Marple. Diga-me, na manhã do chá, quem passou pela despensa sem fazer isso? Clara olhou fixamente para o pátio, depois para a lavanderia, como se a resposta pudesse estar escondida entre as toalhas. Sr. Copley, muito em breve, disse ela finalmente. E mais tarde, a esposa do vigário para uma visita, porque ela gosta de dizer que nossa despensa é um modelo. E... O Sr. Petherbridge?
Do açougue, mandou o rapaz dele com as tortas de carne de porco quando não devia, porque eu lhe contei sobre o portão lateral. Ele passou direto, sem a menor cerimônia. Miss Marple assentiu com a cabeça, como se fizesse uma pequena anotação em sua mente organizada. Um rapaz que se recusava a segurar o portão lateral. Um faz-tudo que não mentia. Um vendedor que gostava de regras flexíveis. Uma senhora que apreciava concertos, mas talvez não gostasse da ideia de ser considerada necessitada de concertos. E por baixo de tudo isso, a teatralidade daquele dedo, gritando baixinho de um bule que servira um bom chá por 3 gerações. "Obrigada, meu querido", disse ela, e se virou para a casa onde o inspetor Craddock, com suas anotações precisas e teorias sólidas, ela sabia que ficaria grato por algo tão simples quanto uma explicação. Ele a teria a tempo. Acontece quando você ouve a nota errada em uma melodia que todos os outros estão cantarolando. Na manhã seguinte, a história do assassinato do bule de chá havia se desdobrado em uma dúzia de versões, todas contraditórias e cada uma mais dramática que a anterior. Os moradores de St. Mary Mead eram mestres nesse tipo de refinamento. Circulavam histórias sobre um triângulo amoroso, uma quadrilha de contrabandistas escondida sob a casa paroquial e até mesmo um testamento secreto. Mas, apesar de todas as invenções e embelezamentos, uma verdade permanecia inalterada. Ninguém na vila conseguia entender por que um caixeiro viajante encontraria a morte em um jardim tão imponente. O inspetor Craddock, pragmático como sempre, acomodou-se na pequena sala da delegacia e estava verificando metodicamente cada nome no registro. Já havia riscado vários. A senhora Price, de fato, comprara um açucareiro, a senhorita Ridley, uma xícara quebrada, e 2 senhoras da região haviam encomendado o concerto de Pires. Nenhuma delas vira nada, é claro. Mulheres respeitáveis jamais fariam isso. Enquanto isso, Miss Marple estava sentada junto à janela naquela manhã, com o tricô intocado e os olhos fixos no beco. De onde estava, podia ver a porta dos correios abrindo e fechando como a boca de uma fofoqueira, o ajudante do açougueiro pedalando com o boné torto e o velho Sr. Copley caminhando pesadamente em direção ao cemitério com uma pequena caixa de ferramentas pendurada no ombro. Ela também notou que o passo dele estava mais lento que o habitual, talvez hesitante. Um homem sem nada a esconder não se movia, como se seus passos fossem muito altos. Por volta das 11 horas, alguém bateu suavemente na porta. Era o inspetor Craddock, que parecia um pouco mais cansado do que no dia anterior. "Estou começando a achar", disse ele, "que toda a vila fez um pacto pessoal para acobertar o caso." "Meu caro inspetor", disse Miss Marple, conduzindo-o para dentro. "Não é despistar, é autopreservação. As pessoas sempre falam demais quando têm medo de falar de menos." Craddock suspirou e aceitou a cadeira que ela lhe ofereceu. "Você tinha razão sobre o livro Razão. O registro da Sra. Calthorpe não pode ser uma coincidência. Henshaw estava trabalhando naquele bule de chá, provavelmente o mesmo usado na festa no jardim. Mas a questão é, por que ele acabou enterrado no jardim dela em vez de ser pago pelo seu trabalho?" Miss Marple serviu o chá, fresco, bem preparado e decididamente puro. "Talvez", disse ela, "porque algo que deveria ter permanecido quebrado foi consertado." Craddock ergueu uma sobrancelha. "Você está pensando no bule de chá?" "Não exatamente", respondeu Miss Marple. "Embora eu ouse dizer que o princípio se mantém, coisas quebradas são inofensivas enquanto permanecem visíveis. É quando são consertadas e escondidas que causam problemas." Craddock franziu a testa, sem saber ao certo se estava recebendo uma revelação ou uma reflexão filosófica. "Você acha que o próprio concerto, alguma falha nele, teve algo a ver com a morte dele?" "Não o concerto", disse Miss Marple suavemente, "mas o que ele poderia ter escondido."
Ela não parou para explicar, e Craddock sabia que era melhor não insistir. Ele aprendera que os pensamentos de Miss Marple, como uma trilha bem cuidada, levavam a algo concreto, mas seguiam o caminho mais tortuoso imaginável. Naquela tarde, ela retornou à casa dos Calthorpe com renovada determinação. A senhora Calthorpe se estava como sempre, impecável e perfeitamente composta. Ela expressou um educado pesar pelo inconveniente, mas declarou estar bastante certa de que sua família não tinha nada a ver com o crime. Clara, entretanto, empalideceu novamente com a entrada de Craddock. A criada estava tão nervosa que demonstrava mais pelo silêncio do que pelas palavras. Senhora Calthorpe, começou Craddock, gostaria de lhe perguntar sobre o dia anterior à festa no jardim. A senhora disse que o Sr. Henshaw veio oferecer seus produtos. Ele estava sozinho? Suponho que sim, respondeu ela, secamente. Ele tinha uma mala consigo, bastante pesada. Foi cortês, de uma forma demasiado familiar. Mandei-o à cozinha para ver se os funcionários precisavam de alguma porcelana pequena. Craddock virou-se ligeiramente. Então ele estava na cozinha? Sim, brevemente. E o bule de chá, quando foi a última vez que você o viu antes da festa? A senhora Calthorpe hesitou. A primeira pausa real que se permitiu. Foi consertado há 2 dias. Lembro-me porque a cola deixou um leve cheiro na despensa. Cola, repetiu Craddock. O Sr. Copley cuidou disso? Claro. Ele é a única pessoa em quem confio para fazer reparos. Clara emitiu um pequeno som, uma respiração rápida, quase um protesto, e imediatamente baixou a cabeça como se quisesse escondê-lo. Os olhos de Craddock pousaram sobre ela. Algo mais a acrescentar, senhorita Finch? Ela torceu o avental. Só que... Bem, o Sr. Copley não trouxe cola naquele dia, senhor. Ele pegou emprestado de mim. Eu tinha um tubo do Sr. Greeley. Ele disse que a cola dele tinha engrossado. Era algo. Um pequeno indício de diferença. Craddock notou. Você estava com ele enquanto ele trabalhava? Não, senhor. Eu fui buscar água. Quando voltei, o bule estava secando perto da janela. Ele disse que ficaria como novo. Miss Marple, que chegara silenciosamente à porta dos fundos com seu habitual ar de desculpas e timing perfeito, falou suavemente. Mesmo, minha querida? Está como novo? Clara pareceu surpresa. Ah, sim, senhorita. É que senti algo estranho quando toquei. Um som oco, mais ou menos. Mas não achei que fosse importante. A senhora Calthorpe enrijeceu. Clara, sério, você realmente precisa se entregar a essas fantasias? Mas os olhos de Miss Marple brilharam quase imperceptivelmente. Oco, você diz? Que curioso. E você se lembra claramente do som? Sim, senhora, porque eu estava com o ouvido encostado na prateleira enquanto guardava os outros bules. Fiz um baque, não um tilintar. Algumas coisas, disse Miss Marple, preferem ser mantidas em segredo. Craddock, cada vez mais atento, virou-se para ela. Você está sugerindo que o bule continha alguma coisa? Miss Marple deu um leve sorriso. Oh, eu não ousaria sugerir isso. Mas se você quisesse esconder algo pequeno e valioso, algo que resistisse à água fervente por um curto período, poderia escolher um objeto que ninguém ousaria quebrar. Parece um bule de chá de família, murmurou Craddock. Precisamente. Naquela noite, sob a direção de Craddock, a polícia examinou o bule confiscado mais de perto. O perito forense, um sujeito alegre de Melchester, manuseou-o com cuidado. Ao aplicar uma leve pressão na junção colada, o remendo se soltou com mais facilidade do que o esperado. Dentro, pressionado na pequena reentrância da base, havia um pedaço de papel encerado dobrado, manchado e levemente chamuscado, mas intacto. Craddock abriu-a cuidadosamente. Era uma carta, fragmentada, mas legível.
A tinta estava desbotada, mas duas palavras se destacavam claramente no centro: confissão e ameaça. Quando lhe mostraram a descoberta na manhã seguinte, Miss Marple simplesmente assentiu com a cabeça. Eu também pensei isso, disse ela. Pobre coitado. Ele consertou o que nunca deveria ter sido consertado e descobriu o que nunca deveria ter sido descoberto. Craddock franziu a testa. Então você acha que esta carta pertencia a alguém daqui? Talvez a Sra. Calthorpe? Ou alguém próximo a ela, disse Miss Marple. Segredos em vilarejos são como umidade. Você nunca sabe onde começam até que o papel de parede se enrole. Então ele se virou, olhando pela janela em direção ao beco onde o Sr. Copley estava mais uma vez trabalhando, martelando algo invisível. Sabe, inspetor, disse ele suavemente, acho que está na hora de alguém fazer outra visita ao Sr. Copley. Imagino que ele saiba muito mais sobre concertos do que está disposto a admitir. E com isso, Miss Marple retomou seu tricô, suas agulhas brilhando na suave luz da manhã, cada clique silencioso, marcando o ritmo preciso de seus pensamentos, tão certos e deliberados quanto um relógio fazendo a contagem regressiva para a revelação. Naquela tarde, o inspetor Craddock encontrou o Sr. Copley no cemitério, curvado sobre um anjo de pedra cujo braço ele consertava com silenciosa precisão. O sol estava ameno, o ar levemente perfumado pela grama recém-cortada e o farfalhar rítmico da lixa preenchia o silêncio. Era uma cena tão comum, tão ordenada, tão respeitável, que Craddock teve a desagradável sensação de estar perturbando algo sagrado. E, no entanto, pensou ele sombriamente, o assassinato tem o hábito de espreitar à luz do dia. Sr. Copley, começou ele, mantendo um tom de conversa, disseram-me que o senhor pegou a cola emprestada da Clara Finch quando consertou o bule de chá da Sra. Calthorpe. Copley não levantou o olhar imediatamente. Exatamente, a minha tinha engrossado. Ele cuidadosamente largou a lixa, esfregou as mãos e se virou para o inspetor. Não achei que a cola fosse servir de prova, senhor. Não é a cola que me preocupa, disse Craddock. É o que foi encontrado dentro daquele bule de chá. Por um instante a expressão do homem não mudou, mas seus dedos deram um breve e revelador tremor, uma leve hesitação. Então, ele disse com voz calma. Você se refere àquela carta? Sim, disse Craddock. Aquela carta. Ele fez uma pausa, observando Copley atentamente. Você sabia que ela estava lá. A mandíbula de Copley se moveu uma vez, como se ele estivesse engolindo algo desagradável. Não, senhor, mas agora posso imaginar. Ele, Henshaw, deve ter lido, e foi por isso que ele morreu, não foi? Craddock estreitou os olhos. E como você chegou a essa conclusão? Copley deu uma risadinha discreta e sem humor. Porque é por isso que as pessoas matam. Palavras. Sempre palavras. Ele olhou para o rosto de mármore do anjo. Eu não o matei, inspetor. Eu conserto as coisas. Eu não as quebro. O instinto de Craddock lhe dizia que o homem era sincero, mas talvez reservado demais, cauteloso demais. O tipo de homem que podia mentir por omissão sem pestanejar. O que Henshaw queria de você naquela noite no Blue Boar? Ele me pediu para dizer que eu tinha feito o concerto, respondeu Copley. Disse que a Sra. Calthorpe pagaria se fosse meu trabalho. Queria fazer passar o trabalho dele por meu. Hesitou, franzindo a testa. Mas havia mais uma coisa. Ele não parava de me olhar, quase como se estivesse me testando. Perguntou-me se eu sabia quais segredos as damas elegantes escondem em seus bules de chá. Eu disse para ele não falar bobagens. Mas ele sorriu. Disse que tinha encontrado uma mensagem no esmalte e que ficaria rico amanhã. O coração de Craddock afundou. Ele disse isso mesmo? Uma mensagem no esmalte? Foram exatamente essas as palavras dele.
disse Copley. Embora eu não conseguisse dizer se ele estava brincando ou se gabando, mas ele não estava se gabando na manhã seguinte, estava? Craddock agradeceu e voltou para o beco, refletindo sobre a frase. Uma mensagem velada. Combinava perfeitamente com o fragmento da carta. Confissão, ameaça. Não era difícil imaginar que tipo de confissão poderia estar escondida. Um caso antigo, uma traição, talvez algo tão vergonhoso que destruísse uma reputação. Ele enviou um policial para buscar Miss Marple. O policial chegou 20 minutos depois, com o boné inclinado e as luvas impecáveis, como se estivesse fazendo uma visita social em vez de participar de uma investigação de assassinato. Craddock expôs os fatos, estudando o rosto dela. Ela ouviu, com a cabeça ligeiramente inclinada e a testa levemente franzida. Então, disse ele finalmente, nosso pobre Sr. Henshaw encontra uma carta no bule de chá que está consertando. Uma carta que poderia, digamos, comprometer alguém do círculo da Sra. Calthorpe. Ele comete o erro fatal de pensar que isso lhe dá alguma vantagem. Ele conversa demais com o Sr. Copley e, ouso dizer, com outros também. E no dia seguinte, ele está morto. Craddock assentiu com a cabeça. Parece que sim. Mas quem esconderia uma coisa dessas num bule de chá? E por quê? Ah, as pessoas escondem coisas nos lugares mais estranhos, disse Miss Marple, especialmente as mulheres. Um bule de chá, afinal, é doméstico e privado. Fica à vista de todos, mas nunca é examinado a fundo. Certa vez, conheci uma senhora que escondeu suas economias em uma lata de biscoitos com a etiqueta ração para cachorro. O marido dela nunca descobriu por que não gostava de cachorros. Craddock sorriu apesar de si mesmo. Você acha que a carta pertencia à Sra. Calthorpe? As agulhas de tricô de Miss Marple tilintaram suavemente. Acho que isso lhe preocupou, mas não necessariamente como escritora. Lembra-se de quando disse que o bule pertencia à mãe do seu falecido marido? Heranças de família. Muitas vezes transmitem mais do que apenas cor, inspetor. O sentimentalismo é um verniz perigoso. Esconde rachaduras melhor do que qualquer cola. Antes que Craddock pudesse responder, a porta se abriu e Clara Finch entrou. Ela estava pálida e trêmula, segurando algo embrulhado em um pano. Por favor, senhor, disse ela a Craddock. Eu não sabia se devia aceitar ou queimar, mas achei que a senhorita Marple deveria ver. Ela abriu o pano. Dentro havia uma pequena tampa de porcelana, idêntica à do bule quebrado, mas intacta. Encontrei-a atrás da prateleira da despensa, disse Clara. Deve ter rolado para lá quando movi as outras. Só que tem algo escrito nela. Craddock a examinou com cuidado. Ao longo da borda interna, levemente gravadas na porcelana antes da aplicação do esmalte, estavam algumas letras E-C-L-O-S-A. Um silêncio profundo se instalou na sala. Miss Marple inclinou-se para a frente, estreitando os olhos. Não é nada de novo, disse ela suavemente. Essas marcas foram feitas muito antes desta semana. Veja a tinta, envelhecida e rachada. Alguém quis lembrá-la de que a senhora Calthorpe sabia de algo. Algo que é melhor esquecer. Clara cerrou os punhos. Você acha que o Sr. Henshaw também viu? Sem dúvida, murmurou Miss Marple. Afinal, ela estava consertando o vaso que combinava. O conjunto deve ter estado junto em algum momento. Quando ela limpou a base, o esmalte antigo pode ter revelado outra mensagem ou uma continuação. E se aquela carta estava escondida no vaso, fazia parte do mesmo segredo. Craddock abriu a tampa. E você sabe? Sabe o que, senhorita Marple? Talvez, disse ele. Alguém tenha cometido outro crime há muito tempo. Naquela noite, Miss Marple sentou-se junto à lareira, refletindo. Sua mente organizava os fatos como peças de porcelana, cada uma delicada, cada uma interligada. Uma mensagem na vitrine, uma carta de confissão, um faz-tudo que se recusava a mentir.
uma jovem criada apavorada com a ideia de desonra na casa de sua patroa. E a senhora Calthorpe, orgulhosa, refinada, mas curiosamente ansiosa para provar sua virtude. Tudo começava a se encaixar, embora o quadro que se delineava ainda não estivesse completo. Ele suspeitava que o crime que começara no jardim da senhora Calthorpe tivesse raízes muito mais profundas, talvez gestado durante anos. Às 9 horas, enquanto apagava o fogo, ouviu uma batida suave na porta. Ao abri-la, encontrou o Sr. Copley parado ali, com o boné na mão e o rosto abatido. "Eu não deveria estar aqui, senhorita Marple", disse ele suavemente. "Mas estive pensando nisso. Aquela carta, se é isso que eu temo, então há algo mais que você deveria ver. Algo que nunca deveria ter vindo à tona." Ela deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. "Eu esperava", disse ela suavemente, "que você dissesse isso." E enquanto colocava a mão no bolso do casaco e tirava um pequeno envelope rasgado, Miss Marple pensou, não sem uma ponta de tristeza, que a resolução final desse assunto poderia se revelar muito mais perigosa do que a própria ruptura. O envelope que Copley tirou estava amarelado pelo tempo, com as bordas descascando como a casca de um papel velho. Miss Marple notou, ao pegá-lo, que as mãos do homem tremiam. Não de culpa, pensou ela, mas da certeza sombria de alguém que finalmente decidira fazer a coisa certa, custasse o que custasse. A aba estava aberta. Dentro havia uma folha de papel dobrada e uma pequena fotografia, daquelas tiradas em quiosques de praia antigamente. "Encontrei", disse Copley baixinho, "anos atrás, quando trabalhava na casa dos Calthorpe. Estavam reformando o piso da despensa e ele escorregou de trás do rodapé. Eu queria muito devolvê-lo, mas..." Ele esfregou a nuca, baixando os olhos. Havia algo nas palavras que me fez pensar. Miss Marple fez-lhe um gesto para que continuasse, os dedos leves sobre o papel, como se até mesmo o seu toque pudesse perturbar a verdade escondida dentro dele. "É de um homem chamado Philip Grant", continuou ela. "Tem 20 anos. Ele está escrevendo para uma mulher chamada Emmeline. Ele diz que ela precisa contar a verdade antes que seja tarde demais, que o bebê não é do marido dela. Ele diz que está deixando a vila porque não aguenta mais o silêncio." A expressão de Miss Marple não mudou, mas seus olhos escureceram ligeiramente, como se uma vela tivesse sido sombreada por uma mão. Ela abriu a carta e a leu em silêncio, seus lábios se contraindo ao chegar à assinatura. Ao virar a fotografia, encontrou um jovem. Cabelos escuros, olhos bondosos, em frente à casa dos Calthorpe. Ao lado dele, com apenas 17 anos, estava a senhora Calthorpe, como deveria ser, adorável, tímida e alheia ao fato de ter sido flagrada em um momento que um dia retornaria para destruir sua paz. "Você já mostrou isso para alguém?" perguntou ele suavemente. "Não, senhora." "Não me atrevi. A senhora Calthorpe tinha sido gentil com minha mãe quando ela estava doente. Pensei que talvez tudo tivesse sido um engano. Mas quando aquele vendedor começou a fazer perguntas sobre os bullies antigos e quem morava onde 20 anos atrás, tive a sensação de que ele havia se deparado com algo. Ele me disse que tinha encontrado algo escrito na argila. Não acreditei nele na época." Ele engoliu em seco. "Agora acredito." Miss Marple ergueu os olhos. "Você acha que o Sr. Henshaw descobriu a carta ou alguma evidência da mesma história, talvez uma segunda cópia escondida naquele bule de chá?" Copley assentiu com a cabeça, com uma expressão de infelicidade em cada traço do rosto. "Ele deve ter feito isso. Ele não era daqui, entende? Mas ele tinha aquele olhar de quem gosta de saber o que os outros não sabem. Ele disse que podia fazer a Sra. Calthorpe pagar pelo seu bom segredo. Era assim que ele chamava." Miss Marple dobrou o papel novamente com muito cuidado. "E você contou a ela o que sabia?"
Naquela época, não. Mas naquela noite, depois que ele chegou à estalagem, fui vê-la. Achei que ela deveria ter sido avisada. Disse a ela que estávamos conversando, que ela deveria ter cuidado com o que comprava. Ela ficou pálida como giz. Perguntou-me se eu tinha certeza. Depois, agradeceu-me. E foi só isso. Não a vi novamente até depois do corpo. Miss Marple o observou por mais um instante. Você não seguiu o Sr. Henshaw naquela noite? Você não o viu novamente? Ele balançou a cabeça. Não, senhora. Eu fui para casa. Pode perguntar à minha senhoria. Ela viu minha lâmpada acesa até meia-noite. Eu acredito em você, disse Miss Marple suavemente. Mas temo que você tenha me entregado algo muito perigoso, Sr. Copley. Esta carta nos revela não apenas por que Henshaw morreu, mas também quem tinha mais a perder com a sua descoberta. Copley pareceu chocado. Você quer dizer a própria Sra. Calthorpe? Quero dizer, respondeu Miss Marple, que o medo de uma mulher pode ser algo muito mais desesperador do que a ganância de um homem. Ela pode não ter desferido o golpe, mas poderia tê-lo iniciado. Às vezes, as pessoas com as melhores maneiras e a porcelana mais fina são as que passaram a vida inteira disfarçando suas imperfeições. Na manhã seguinte, o inspetor Craddock voltou à casa de Miss Marple e a encontrou já à sua espera com a carta cuidadosamente lacrada em seu próprio envelope. Ela relatou a visita de Copley em um tom calmo, porém grave. Craddock leu a carta uma vez, depois novamente, e soltou um assobio baixo. Eis aí o esqueleto no armário, ou melhor, no bule de chá. Philip Grant. Lembro-me do nome. Um funcionário da ferrovia que deixou a vila em maus lençóis. Ninguém nunca soube por quê. Porque o marido da Sra. Calthorpe ainda estava vivo naquela época, disse Miss Marple. E homens orgulhosos não perdoam tais traições. Acredito que ele escondeu aquela carta, pretendendo nunca mais vê-la. Talvez o bule de chá também fizesse parte do engano. Ele havia sido confiado à sogra, onde pareceria inocente. E quando Henshaw consertou, refletiu Craddock, ele revelou o segredo que ela havia enterrado. Chantagem, então. Quase certamente, disse Miss Marple. Mas não acho que ele tenha pedido dinheiro. Ainda não. Ele estava brincando com ela, talvez para ver até onde ela iria para proteger sua reputação. A aprovação da vila é mais importante para a Sra. Calthorpe do que seu próprio bem-estar. Perdê-la seria uma espécie de morte. Craddock esfregou o queixo. Então ela, ou alguém leal a ela, decidiu impedi-lo antes que ele pudesse falar. Miss Marple deu um leve sorriso. O senhor verá que a lealdade, inspetor, pode ser uma faca de dois gumes. Às vezes, o servo mais fiel faz o que seu mestre ou sua mestra não consegue nem imaginar. Craddock franziu a testa. Você quer dizer a garçonete? Quero dizer, disse Miss Marple, que Clara Finch ama a senhora Calthorpe com um fervor todo seu. Ela preferiria morrer a deixar sua patroa ser envergonhada. Mais tarde naquele dia, encontraram Clara, pálida e com o rosto coberto de lágrimas, perto da tina de lavar roupa, com o avental apertado nas mãos trêmulas. Craddock começou com delicadeza, perguntando-lhe onde estivera na noite anterior à descoberta do corpo. A princípio, ela gaguejou, negando tudo, e depois hesitou. Saí sozinha para o jardim, disse ela finalmente com a voz trêmula, para pegar as toalhas de mesa. Estava escuro e ouvi vozes perto da cerca viva. O Sr. Henshaw estava lá, com mais alguém. Não consegui ver quem. Então houve um grito, uma espécie de suspiro e silêncio. Quando me aproximei, vi-o no chão. Pensei que estivesse bêbado. Juro que estava. Craddock trocou um olhar com Miss Marple. E depois, o que você fez? Os dedos de Clara rasgaram seu avental em pedaços. Havia sangue na mão dela. Eu queria gritar, mas então eu vi o dedo. Era tão horrível, pensei.
Se alguém visse, pensaria que fomos nós, que tinha acontecido aqui, no jardim da Sra. Calthorpe. Ela ficaria arruinada. Então, eu o coloquei no bule de chá. Craddock olhou fixamente para ele. Você o quê? Eu não tinha pensado nisso, soluçou Clara. Eu só queria escondê-lo até de manhã. Pensei que, se ele ficasse escondido, não poderia fazer mal nenhum. Miss Marple estendeu a mão, colocando-a delicadamente no braço da garota. Pobre tola, você só fortaleceu a verdade ao tentar sufocá-la. Clara assentiu desesperadamente. Eu não o matei, senhorita, eu juro. Eu sei, disse Miss Marple suavemente. Mas você viu quem fez isso, mesmo que não tenha percebido. Pense, minha querida, quem era aquela outra voz na escuridão? Clara hesitou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Parecia a voz de um homem. Grave. Calma. Como a do Sr. Copley, talvez, mas... Os olhos de Miss Marple se arregalaram. Não Copley, criança. Alguém que sempre esteve perto o suficiente da Sra. Calthorpe para protegê-la ou mantê-la em silêncio. O lápis de Craddock parou no meio da nota. Você está pensando no Coronel Melchett. Miss Marple soltou um pequeno suspiro de cumplicidade. Sim, um cavalheiro que carregou uma lanterna por tempo demais e agora talvez tenha queimado as mãos. E enquanto a luz da tarde filtrava-se obliquamente pela janela, uma brisa suave agitava os ramos de lilás lá fora, delicadamente, quase com pesar, como se a própria aldeia tivesse ouvido aquele nome e estremecido. A primeira reação do inspetor Craddock foi de incredulidade. Melchett, repetiu ele em voz baixa, como se pronunciar o nome em voz alta demais pudesse torná-lo menos plausível. Coronel Melchett, ele está aposentado da polícia há 10 anos. Era comandante da Guarda Nacional local. Metade da vila ainda o chama de senhor. O olhar de Miss Marple não vacilou. Sim, um homem devotado ao dever, habitual e leal. Qualidades que se tornam virtudes admiráveis em tempos de paz, inspetor, mas bastante perigosas quando misturadas com afeto. Craddock franziu a testa, esfregando a borda do caderno. Você está sugerindo que eu matei Henshaw para proteger a Sra. Calthorpe? Estou sugerindo, disse Miss Marple gentilmente, que ele pode ter feito algo que considerou uma forma de proteção, o que nunca é exatamente a mesma coisa. Era final de tarde quando Craddock caminhou pela viela estreita em direção à casa do coronel Melchett. O ar cheirava a lilazes e fumaça de lenha. O coronel vivia modestamente, mas com ordem militar. Botas engraxadas à porta, um caminho no jardim tão reto que poderia ter sido medido com uma baioneta. Quando Craddock chegou, Melchett estava podando suas roseiras, com as mangas arregaçadas, a tesoura tilintando rapidamente. Ele olhou para cima, semicerrando os olhos por baixo da aba do chapéu. Ah, inspetor, disse ele, com a cortesia cordial de alguém que acredita que uma conversa deve ser conduzida como um duelo de esgrima. Ainda perseguindo fantasmas nos arbustos, é? O que posso fazer por você? Craddock manteve a voz calma. Gostaria de dizer algumas palavras sobre a Sra. Calthorpe. Isso provocou uma pausa. Melchett pousou cuidadosamente a tesoura, como se o gesto exigisse reflexão. Emmeline, minha querida amiga, ela já passou por tanta coisa. O que você poderia querer perguntar a ela? Craddock olhou para as mãos do coronel. Firmes, competentes, sem qualquer tremor visível. Mas havia algo de muito estudado em sua postura casual, algo de muito deliberado em sua calma. O senhor estava no chá beneficente, disse Craddock. Saiu antes de encontrarem o corpo, não é? Claro, eu tinha uma reunião no clube. E depois? Melchett franziu a testa. Cheguei em casa, li o jornal e fui para a cama. Você está sugerindo o contrário? Craddock deixou o silêncio se prolongar antes de responder.
A criada ouviu vozes no jardim da senhora Calthorpe na noite anterior ao chá. Uma voz masculina, grave, calma. Ela achou que poderia ter sido você. A tesoura fez um clique seco, como se Melchett tivesse se esquecido de parar de apertá-la. Então, ele riu brevemente. Meu Deus, Slack deve estar raspando o fundo do poço. Não, inspetor, eu não estava bisbilhotando os jardins das damas no escuro. Mas você era muito próxima dela, disse Craddock suavemente. Você foi confidente dela por anos. Todo mundo sabe disso. Você até conheceu o marido dela antes de ele morrer. A boca de Melchett se contraiu. Qual é o sentido disso? Eu acho, disse Craddock, que você sabia o que Henshaw tinha descoberto. Talvez a senhora Calthorpe tenha lhe contado. Talvez você tenha ido contar a ele. E talvez tenha corrido mal. Por um longo instante, apenas o som do vento os alcançou. Então Melchett se virou, dando as costas ao inspetor, e disse, com uma voz repentinamente desprovida de arrogância: Você não entende. Um cavalheiro protege a honra de uma dama, mesmo quando ela não é merecida, principalmente nesses casos. Craddock não disse nada. Melchett exalou pelo nariz. Ela veio até mim naquela noite, pálida como um fantasma. Ela me disse que aquele homem tinha encontrado algo que poderia arruiná-la. Ela estava desesperada. Eu fui procurá-lo, só para assustá-lo, entende? Algumas palavras, um aviso, mas ele riu. Disse que a carta valia mais do que a reputação dele. Disse que a faria pagar. Ele se aproximou de mim, talvez para provar isso, talvez não. Eu fiz um gesto, não era a minha intenção. Ele fez uma pausa e então olhou Craddock diretamente nos olhos. Só isso. A voz de Craddock era muito baixa. E depois disso? Eu escondi, rápido e limpo. Ela não precisava saber. Pensei que, se conseguisse manter em segredo, ela seria poupada da vergonha. Mas alguém sempre encontra as brechas, não é? Craddock não respondeu. Já ouvira muitas confissões na vida, mas raramente uma tão desprovida de melodrama. O coronel não estava implorando nem se vangloriando. Estava simplesmente constatando os fatos de algo inevitável. Naquele instante, Miss Marple apareceu no portão. Ela viera a pedido de Craddock, mas parecia ter escolhido o momento com uma precisão assombrosa. Melchett olhou para ela com a consciência cansada de quem sabe que o jogo está perdido. Ah, Miss Marple, disse ele, você sempre teve faro para a podridão sob a pintura. Acabei de descobrir, disse ele, que as pessoas são como porcelana, coronel. Podem ser corroídas silenciosamente durante anos antes que um golpe forte as estilhasse. Ele deu um leve sorriso. Você ficará feliz em saber que ela não me perguntou. Nunca pensei que ela faria isso, disse Miss Marple. A virtude da senhora Calthorpe reside em seu silêncio. Ela jamais pediria a alguém que agisse, apenas que compreendesse. E você, pobre homem, a compreendeu a vida toda. Craddock deu um passo à frente. Coronel, terei que registrar seu depoimento formalmente. O senhor sabe disso. Melchett assentiu. Claro, irei discretamente. Não espero misericórdia, inspetor. Já chega dessa vida. Miss Marple observou os dois homens subirem a trilha. Ela não se moveu até que eles sumissem de vista. Então, voltou-se para o jardim do coronel. As rosas que ela havia podado estavam meio desabrochadas, seus botões vermelhos e afiados contra os caules podados. Ela se abaixou e tocou uma delas levemente com a mão enluvada. Sempre há sangue, murmurou, até mesmo entre as rosas. Mas o assunto não estava encerrado. Naquela noite, enquanto o crepúsculo caía sobre St. Mary Mead, Miss Marple sentiu-se inquieta. Algo na história de Melchett não fazia muito sentido. Sua culpa era real, seu motivo plausível, mas havia um detalhe, uma pequena inconsistência que a perturbava como um fio instável.
Ela foi até sua escrivaninha, abriu suas anotações e releu a sequência de eventos mais uma vez. A carta, o bule de chá, a confissão, o enterro. Tudo interligado. E, no entanto, a reação da Sra. Calthorpe quando Clara mencionou a cola. Aquela interrupção abrupta. Muitas coisas parecem rachadas, mas estão perfeitamente intactas. As palavras voltaram à sua mente agora, ecoando suavemente. Miss Marple se levantou, o rosto pálido à luz do poste. Não, disse em voz alta. Ela não quis dizer isso de forma alguma. Ela pegou seu chale e caminhou rapidamente pela noite em direção à casa dos Calthorpe. A vila estava silenciosa, o ar fresco. Pela janela da sala de estar, ela viu a Sra. Calthorpe, sozinha em sua escrivaninha, a cabeça baixa, a caneta deslizando sobre o papel. Quando Miss Marple se aproximou, a mulher ergueu o olhar abruptamente, os olhos brilhando com algo perigosamente próximo ao alívio. Você sabe disso, não sabe? Disse a Sra. Calthorpe suavemente antes que Miss Marple pudesse falar. Sim, minha querida, respondeu Miss Marple com um tom calmo, mas compassivo. Eu sei que o coronel não matou por você. Ele matou porque você pediu. A mão da Sra. Calthorpe tremia sobre a caneta. Ele se ofereceu, sussurrou ela. E eu não o impedi. Não, disse Miss Marple gentilmente. E agora, receio que você terá que fazer isso. Lá fora, o relógio da vila bateu 9 horas. Cada badalada parecia prolongar-se no ar mais do que a anterior, ecoando pelos becos silenciosos onde todos pensavam que o caso estava resolvido e onde, antes do fim da noite, uma última verdade ainda aguardava ser descoberta. A Sra. Calthorpe permaneceu imóvel, com a caneta pairando sobre a carta inacabada. O tic-tac do relógio na lareira parecia insuportavelmente alto no silêncio que as envolvia. Miss Marple, parada logo atrás da porta, não disse mais nada. Simplesmente esperou. Sua presença era tão suave e inescapável quanto a própria consciência. Finalmente, a Sra. Calthorpe baixou a caneta e pressionou as 2 mãos contra a escrivaninha. Você não entende, sussurrou. Ele não teria parado. Henshaw teria mostrado a carta a todos. A você, a esposa do vigário, ao chefe dos correios. Seria o assunto de toda St. Mary Mead amanhã de manhã. Você sabe o que isso significa, Srta. Marple? Sim, claro, disse Miss Marple suavemente. Significa a verdade. E a verdade, por mais desagradável que seja, raramente é tão destrutiva quanto a mentira criada para escondê-la. A Sra. Calthorpe baixou a cabeça, um leve tremor percorrendo seus ombros. Eu não pedi a Melchett para matá-lo. Ele me disse para não me preocupar, que ele cuidaria disso. Quando ele voltou naquela noite, com as mãos tremendo, o rosto pálido, eu percebi o que ele tinha feito. Eu disse para ele enterrar tudo e nunca mais falar sobre isso. Só isso. O olhar de Miss Marple suavizou-se, mas seu tom permaneceu firme. E você viveu com esse conhecimento, dia após dia. Não foi bondade, minha querida. Foi crueldade para com ele e para com você mesma. A Sra. Calthorpe deu uma risada fraca e entrecortada. Você acha que eu não sei? Todas as manhãs eu o ouço podando as rosas lá fora e me lembro do que aquelas mãos fizeram. Mas o que eu poderia fazer? A confissão o destruiria, e a mim também. Você poderá descobrir, disse Miss Marple, que a confissão é menos destrutiva do que o silêncio. O silêncio corrói tudo o que toca. Antes que a Sra. Calthorpe pudesse responder, bateram à porta. Apressadamente, insistentes. O rosto ansioso de Clara apareceu pela fresta. Srta. Marple, o inspetor Craddock está aqui. Ele disse que há novidades. A Sra. Calthorpe levantou-se depressa demais, perdendo a compostura pela primeira vez. Diga a ele que não estou bem. Eu não consigo.
Mas Miss Marple já se dirigia para a entrada, com passos rápidos e confiantes. Você não precisa se esconder agora, Emmeline. Não esta noite. O inspetor Craddock estava de pé no corredor, com uma expressão grave. Senhorita Marple, Senhora Calthorpe, achei que vocês deveriam saber por mim. O coronel está morto. Por um instante, as palavras ficaram suspensas e reais. Os lábios da senhora Calthorpe se entreabriram silenciosamente. Morto! Sussurrou ela. Ele se matou há 1 hora, disse Craddock em voz baixa. Deixou um bilhete breve, mas bastante claro. Confessou ter matado Henshaw. Disse que fez isso para salvar a reputação de uma senhora. Não mencionou o nome dela, senhora, mas... A senhora Calthorpe cambaleou onde estava e Clara se lançou para a frente, agarrando-lhe o braço. Mas Miss Marple se aproximou, com uma expressão indecifrável. Ele foi um soldado até o fim, disse ela suavemente, enfrentando o que acreditava ser seu dever. Craddock parecia desconfortável. Parece que isso resolve a questão. Mas eu estaria mentindo se dissesse que está correto. Ele descreveu ter atingido Henshaw apenas 1 vez. No entanto, o laudo médico diz que foram 2 golpes, um leve e um forte. Ele não poderia tê-los errado. Os olhos de Miss Marple brilharam levemente. Não, não poderia. O que significa que o segundo veio de outra mão. Craddock franziu a testa. Você quer dizer que a senhora Calthorpe... Miss Marple ergueu a mão, silenciando-o. Sem acusações esta noite, inspetor. Os mortos devem ter sua dignidade e os vivos, suas contas. Mas o senhor entende agora, não é? O coronel agiu precipitadamente, mas alguém terminou o que ele começou. A senhora Calthorpe emitiu um som estrangulado, entre um soluço e um protesto. Você não consegue pensar. Eu acho, disse Miss Marple suavemente, que a culpa é uma arma mais poderosa do que qualquer porrete. E às vezes, na escuridão, não se consegue dizer de quem é a mão que desfere o golpe fatal. Craddock olhou para ela, as peças girando lentamente em sua mente. Você quer dizer que ela o atingiu depois do tiro do coronel? Só para garantir? Miss Marple baixou a cabeça. Sem dúvida, e talvez para silenciar mais de uma voz. O medo, inspetor, é algo muito prático. Coloque as coisas em ordem. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o leve farfalhar das folhas lá fora, o tic-tac do relógio que continuava a marcar as horas. A senhora Calthorpe afundou numa cadeira, o rosto entre as mãos. Foi um acidente, sussurrou. Ele caiu. Pensei que ele se levantaria de qualquer maneira. Mas quando ele não se levantou, eu vi o sangue. Não consegui pensar. Melchett voltou e me disse para não falar. Disse que a culpa era dele. Deixei-o acreditar nisso. Deus me perdoe. Eu o deixei acreditar nisso. Miss Marple fechou os olhos por um instante. Depois estendeu a mão e a colocou no ombro trêmulo da mulher. Deus pode perdoar, minha querida. A lei ainda precisa fazer a sua parte. Mas preciso dizer o seguinte. A morte de Henshaw não foi planejada pelo mal, mas apenas pelo medo. E o medo, uma vez nomeado, perde metade do seu poder. Craddock soltou um longo suspiro, esfregando a testa. Então foi ela, afinal. Imagino que o tribunal considerará homicídio culposo. Não que isso faça muita diferença para o coronel agora. Talvez isso faça toda a diferença, murmurou Miss Marple. Ele pensou que a estava protegendo e de certa forma estava. Ele assumiu a vergonha. Isso também é uma forma de piedade. A senhora Calthorpe ergueu o olhar, os olhos vermelhos, mas estranhamente calmos. Contarei tudo a eles, inspetor. Não me esconderei mais. Craddock assentiu com a cabeça e os deixou em silêncio. Quando a porta se fechou,
Miss Marple permaneceu na janela, olhando para o jardim pouco iluminado, onde as lilazes balançavam suavemente na brisa. É sempre a mesma coisa, sabe? Disse ela, após um longo momento. Um segredo tolo, um ato desesperado e toda a dor que poderia ter sido evitada se ao menos alguém tivesse ousado falar antes. Clara começou a chorar baixinho. A senhora Calthorpe, exausta, mas serena, voltou o rosto para Miss Marple com uma gratidão melancólica. Você foi muito gentil, disse ela suavemente. Miss Marple balançou a cabeça. Não, minha querida, apenas uma observadora. Vivi tempo demais entre as fragilidades humanas para não reconhecer sua forma. Ela apertou o xale com mais força, falando baixo. A verdade, como o chá, precisa ser apreciada com calma. Não pode ser forçada, senão fica amarga. Mas, uma vez ingerida, ela clareia a mente maravilhosamente. Lá fora, o relógio da igreja bateu 10 horas e Miss Marple ouviu cada badalada se dissipar na escuridão. Constante, lenta, definitiva. A vila logo adormeceria, pensando que o escândalo havia terminado. Mas ela sabia que em cada coração tocado por ele, um leve crepitar permaneceria, mais um lembrete silencioso do que o medo e o silêncio podem fazer quando deixados para se agravar por muito tempo. A noite seguinte à confissão da senhora Calthorpe transcorreu em um silêncio inquietante. St. Mary Mead foi dormir confiante de que todo o assunto estava encerrado. Um final perfeito, como se espera de uma tragédia. Mas, para Miss Marple, o caso adquirira aquela peculiar sensação de incompletude que sempre lhe causara desconfiança, como uma história contada com clareza demais. O suicídio do coronel havia unido os fios da culpa, a confissão da senhora Calthorpe explicara o motivo, mas algo pequeno e persistente continuava a assombrar seus pensamentos. O tipo de detalhe que se esconde sob os pés até que se olhe 2 vezes. Ela acordou cedo, perturbada. A luz da manhã incidia pálida sobre o jardim, e o leve aroma de lilás filtrava-se pela janela aberta. Sentou-se com o chá, olhando distraidamente para a espiral de vapor que subia da xícara. Era o bule de chá novamente, o começo e o fim de tudo. Havia 3 bules de chá na despensa da senhora Calthorpe. Ela se lembrava nitidamente. O branco com flores de centáurea, o marrom antigo e um menor, um bule de hóspedes com borda dourada. No entanto, em todos os inventários, em todas as fotografias tiradas pela polícia, apenas 2 haviam sido registrados. Miss Marple pousou a xícara. Meu Deus, murmurou ela, as pessoas sempre ignoram a coisa mais banal do mundo. O que está faltando? Em menos de 1 hora, ele caminhava rapidamente pela entrada de carros em direção à casa da senhora Calthorpe. Clara abriu a porta com os olhos fundos de sono. Senhorita Marple, ela está descansando. O inspetor disse que ela será levada para Melchester amanhã. Não vou incomodá-la, disse Miss Marple gentilmente. Mas talvez você possa me ajudar. Havia outro bule na despensa, não é? Um menor. Você se lembra do que aconteceu com ele? Clara piscou. A dourada? Ah, sim, senhorita. Era do Sr. Copley. Ele a pegou emprestada na semana anterior ao chá para consertar uma lasca no bico. Disse que a traria de volta com o troco, mas nunca mais a vi. Miss Marple assentiu com a cabeça, seu olhar tornando-se mais penetrante e satisfeito. E onde mora o Sr. Copley, minha querida? 10 minutos depois, ele se viu em frente a uma pequena casa na periferia da vila. A porta estava aberta. Lá dentro, o cômodo tinha um leve cheiro de cola e serragem. A bancada perto da janela estava arrumada, mas não vazia. Ali, à vista de todos, estava o bule de chá desaparecido, brilhando suavemente à luz do sol, com uma delicada linha dourada na borda. Miss Marple aproximou-se. Algo estava estranho, embora a princípio não conseguisse identificar o quê. Então, notou a base.
A argila ligeiramente mais escura que o resto, a superfície irregular. Com cuidado, deu uma leve batida com a ponta do dedo. O som era abafado, não oco. Ótimo, disse ela suavemente. Então foi para lá que você foi. Ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu o inspetor Craddock parado na porta, com uma expressão que misturava surpresa e leve exasperação. Senhorita Marple, como é que a senhora sempre chega lá antes de mim? Tendo-se dado ao trabalho de pensar, respondeu ela docemente. Imagino que você tenha vindo pelo mesmo motivo, o bule de chá desaparecido. Ele assentiu com a cabeça. O inquilino de Copley disse que o viu preparando algo ontem à noite, pouco antes de desaparecer. Enviei homens para revistar a estação. O que é isso? Experimente, disse Miss Marple, batendo na base. O bule marrom era apenas uma distração, entende? Este é o verdadeiro esconderijo. O Sr. Copley encontrou a carta anos atrás. Sim, mas também encontrou a confissão original. Ele a guardou, inspetor, porque sabia do seu valor. Craddock franziu a testa. Quer dizer que ele estava chantageando a Sra. Calthorpe o tempo todo? Não o chantageei, disse Miss Marple pensativamente. Ainda não. Mas ele estava esperando, talvez a oportunidade, talvez a coragem. O vendedor, Sr. Henshaw, descobriu o mesmo segredo. Talvez tenha encontrado vestígios dele na oficina de Copley. Copley deve ter ficado com medo de revelá-lo. Então, quando descobriu que o coronel o havia agredido, aproveitou a situação. Escondeu a carta novamente, desta vez no frasco menor, e deixou a vila acreditar que o crime estava consumado. Craddock assobiou baixinho. Então, o coronel morreu em vão. Nada, disse Miss Marple suavemente. Ele morreu pelo que acreditava ser certo. Mas o Sr. Copley viveu pelo que era lucrativo, um castigo muito mais longo, no fim das contas. Craddock agachou-se para examinar o vaso. Com um rápido golpe de seu canivete, destacou a base irregular. Dentro, dobrada e selada com cera, havia uma segunda folha de papel, mais antiga que a primeira, mas inconfundivelmente da mesma autoria. Craddock abriu o envelope com cuidado. Para quem o encontrar, leu em voz alta. Não posso mais tolerar essas mentiras. Não foi culpa de Emmeline, nem de seu marido. Fui eu, Philip Grant, quem causou a morte da criança por negligência. Fuguei em vez de enfrentar sua dor. Que fique claro que ela era inocente. Ele baixou o jornal lentamente, em voz baixa. Então esse era o segredo o tempo todo. Não o escândalo, mas a culpa. Henshaw e Copley estavam perseguindo fantasmas. Miss Marple assentiu com a cabeça, com uma expressão pensativa. Uma confissão que poderia tê-la libertado se ela tivesse sido encontrada antes. Em vez disso, tornou-se a corrente que os prendeu a todos. Craddock se levantou e dobrou a carta. Vamos enviar um aviso para Copley. Ele não vai longe. Não, disse Miss Marple suavemente, olhando pela janela em direção ao beco. Acho que ele já foi para um lugar onde nenhum de nós pode segui-lo. E, de fato, ao cair da noite, o policial retornou com notícias. Um casaco masculino encontrado perto do rio, um bilhete no bolso que dizia apenas: algumas coisas não podem ser consertadas duas vezes. Ao ouvir isso, Miss Marple fechou os olhos, com uma expressão que misturava dor e compreensão. Pobre coitado, disse ela. Ele tentou consertar o que deveria estar quebrado, e em vez disso, quebrou-se sozinho. Naquela noite, a aldeia voltou a dormir, envolta na ilusão de calma. O sino da igreja tocou uma vez, fracamente, através dos prados. Miss Marple sentou-se junto à lareira, com o tricô no colo, observando as chamas lamberem suavemente a lenha. A verdade, enfim, estava completa, mas chegara, como tantas vezes acontecia, tarde demais para que alguém pudesse ser salvo.
Ela pensou na Sra. Calthorpe, sozinha em sua cela, em Melchett, em paz no subsolo, em Copley, levado pela correnteza. 3 pessoas boas, arruinadas não pelo mal, mas pelo silêncio e pela vergonha. E no silêncio, Miss Marple murmurou quase para si mesma. Sabe, nunca é o crime, é o encobrimento. O mal espreita onde a verdade teme viver. O fogo crepitava suavemente e o relógio bateu 11 horas. Lá fora, a noite envolvia novamente St. Mary Mead, calma, serena e aparentemente inalterada. A manhã seguinte à descoberta da carta foi calma e enganosamente serena, como se a própria aldeia tivesse encoberto os horrores da semana anterior com uma cortina. O ar carregava um leve aroma de lilás e fumaça, e do jardim de Miss Marple ouvia-se o tilintar suave das garrafas de leite colocadas nas soleiras das portas. Um som tão reconfortante quanto as batidas de um coração. Contudo, sob o ritmo corriqueiro de St. Mary Mead, o resquício da tragédia persistia como poeira que nenhuma vassoura conseguia alcançar. O inspetor Craddock parou em sua cabana pouco depois das 9, chapéu na mão e cansaço nos olhos. Retiraram o corpo de Copley do rio, disse ele simplesmente. É definitivamente ele. Suas ferramentas foram encontradas por perto. Ele havia amarrado o casaco com um barbante, como se quisesse ficar debaixo d'água. Miss Marple assentiu com a cabeça, sem surpresa. Ele era um homem que precisava que as coisas permanecessem em ordem, inspetor. A morte devia parecer a única solução segura que lhe restava. Craddock suspirou e colocou o pequeno envelope, a segunda carta, sobre a mesa. É estranho. Essa confissão muda tudo, mas ao mesmo tempo não muda nada. O segredo da Sra. Calthorpe não era pecado, apenas dor. O coronel morreu por uma mentira, Henshaw por ganância, e Copley, suponho, por vergonha. Miss Marple serviu o chá, seus movimentos silenciosos e deliberados. Há uma espécie de simetria em tudo isso, disse ela. Trágico, mas ordenado, como um círculo que se fecha. Ele lançou-lhe um olhar triste. Você é muito indulgente, Sra. Marple. Todos eles escolheram o engano. Ele sorriu levemente. O perdão não é um acordo, meu caro inspetor. É simplesmente o reconhecimento de que a fragilidade humana tende a se repetir. Os Calthorpe não são a primeira família em St. Mary Mead a enterrar mais de um tipo de cadáver. Craddock, apesar de si mesmo, deu uma risada seca. Bem, a imprensa já deve ter se fartado, embora eu imagine que o relatório oficial omitirá muito do que sabemos. Tragédia doméstica, o sacrifício do coronel por amor, esse tipo de coisa. Os olhos de Miss Marple brilharam levemente. E os aldeões vão aprimorar a história até que ela não tenha mais nenhuma semelhança com a verdade. Na semana que vem, já estarão falando de tesouros escondidos, ou de um testamento perdido, ou de um casamento secreto. Nós, ingleses, adoramos nossos mistérios, contanto que aconteçam com outras pessoas. Craddock partiu logo em seguida, e Miss Marple o observou se afastar do portão do jardim. O caminho estava iluminado pela luz da manhã, mas seus pensamentos estavam pesados. Os vivos, refletiu ela, muitas vezes carregam fardos que os mortos seriam generosos demais para suportar. Mais tarde, ele caminhou até o cemitério, onde o túmulo do coronel Melchett acabara de ser revirado. O chão ainda estava úmido, o ar perfumado com as rosas do jardim da Sra. Calthorpe. Ele ficou ali por um tempo, com as mãos enluvadas unidas cuidadosamente à sua frente. Você foi um bom homem, Henry Melchett, murmurou. Mas a bondade pode ser tão cega quanto o mal, quando se esquece de questionar seus próprios motivos. Atrás dela, vinha o som de passos hesitantes. Era Clara Finch, agarrando o chapéu contra o vento. Ela parecia mais jovem agora que seus olhos haviam perdido o pânico, embora a dor ainda pairasse ao redor de sua boca.
Senhorita Marple, disse ela suavemente. Levaram a senhora Calthorpe embora. Ela me pediu para ficar na casa até que tudo se resolva. Parece tão vazia. Miss Marple se virou com uma expressão gentil. O vazio é um pouco como o silêncio, minha querida. Só ressoa quando você o escuta. Mantenha-se ocupada. A casa encontrará seu ritmo novamente. Clara assentiu com a cabeça, mordendo o lábio. Você acha que ela será perdoada? Com o tempo, disse Miss Marple. A lei pode não chamar isso de misericórdia, mas a vida sempre dá um jeito de acertar as contas. Ele já perdeu tudo o que amava. Isso já é castigo suficiente para a maioria dos corações. Caminharam juntos por uma curta distância, passando pela sebe de lilazes, onde abelhas zumbiam suavemente entre as flores. Miss Marple lançou um olhar para os telhados distantes da vila, onde a fumaça se enrolava em espirais calmas e domésticas. Sabe, disse ela depois de um instante, houve uma época em que eu diria que o mal era sempre intencional, mas aprendi que ele muitas vezes nasce de sementes menores. Segredos, orgulho e medo do escândalo. Coisas inofensivas. As pessoas pensam, até que deixam de ser. Clara estremeceu levemente. Será que as pessoas ainda vão falar sobre isso? Ah, sim, disse Miss Marple, com um leve traço de divertimento. Mas não para sempre. O gato de alguém vai desaparecer ou haverá um novo vigário na casa paroquial e St. Mary Mead vai fechar. Sempre acontece. Eles pararam em frente ao portão da igreja. O som do sino vinha, de dentro, fraco e cadenciado, e a manhã parecia tranquila ao redor. Clara olhou para ela. E você, senhorita Marple, vai continuar também? Miss Marple sorriu com o olhar vago. A gente nunca supera completamente certas coisas, minha querida. A gente simplesmente as guarda, como cartas antigas numa gaveta. De vez em quando, a gente pensa nelas e em como tudo isso poderia ter sido evitado facilmente se alguém tivesse escutado com atenção. Ele olhou para a torre da igreja, que brilhava contra o céu azul. Mas, pensando bem, as pessoas raramente fazem isso. Estão sempre muito ocupadas conversando. À tarde, a vila havia retornado à sua tranquilidade habitual. A esposa do vigário arrumou as flores no corredor. A senhora Bantry comentou que a temporada das lilazes havia sido excepcionalmente bela. A chefe dos Correios confidenciou que a situação fora muito terrível, mas, na verdade, bastante inevitável. No salão de chá da esquina, os moradores concordaram que Miss Marple tinha razão, é claro, embora ninguém soubesse dizer exatamente o quê. Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das sebes, Miss Marple estava mais uma vez sentada à janela, tricotando. O ar tinha um leve cheiro de chuva. A xícara de chá ao seu lado soltava vapor suavemente e a luz do lampião projetava sombras na parede. Seus olhos, embora suavizados pela idade, ainda brilhavam com pensamentos profundos. Ele não sentia satisfação em estar certo, apenas aquela melancolia silenciosa que vem de compreender demais a fraqueza humana. Lembrou-se da senhora Calthorpe, das mãos trêmulas de Melchett, do bilhete de Copley. Cada um deles agira por medo, o tipo de medo que se disfarça de dever, decência, amor. Ela retomou o tricô, as agulhas tilintando suavemente no silêncio. É sempre a mesma coisa, disse ela para o quarto vazio, sua voz não mais alta do que a de alguém virando uma página. Uma pequena mentira, um pequeno engano, e logo o vaso inteiro se quebra. Lá fora, o relógio da igreja bateu 8 horas, e o som se espalhou pela vila. Constante, lento, eterno. Miss Marple escutou até o último badalar. Depois tomou um gole de chá e sorriu levemente para si mesma. Bem, murmurou ele, as pessoas continuarão consertando o que nunca deveria ter sido quebrado. E eu, suponho, continuarei observando. O fogo suspirou suavemente.
O ar se acalmou e St. Mary Mead, com todas as suas fofocas, segredos e frágil modéstia, voltou à paz. Pelo menos, por enquanto. No domingo seguinte, a igreja de Santa Maria Mead voltou a ser como antes, plácida e bem comportada. O cemitério estava lotado, como sempre depois de um escândalo, e a congregação estava fervorosamente atenta durante o sermão do vigário sobre a verdade e o arrependimento. Do lado de fora, após a missa, as conversas recomeçaram em tons mais baixos, suavizados pelo escândalo. Era como se toda a vila tivesse decidido coletivamente que o evento recente, agora impecavelmente resumido pelo jornal Melchester Chronicle, deveria ser tratado como algo trágico, porém distante, uma história para suspirar e depois guardar como um jornal velho. Miss Marple hesitou no portão da igreja com a mão delicadamente apoiada no guarda-chuva. Conversou brevemente com a Sra. Bantry, aceitou a bênção do vigário com sincera cortesia e voltou para casa pelo caminho ainda pontilhado pela luz da manhã. Podia ouvir o zumbido das abelhas nas sebes, o leve assobio do vento nos lilazes. Tudo era tão tranquilo que se poderia pensar que nada de anormal havia acontecido. Mas Miss Marple sabia que não era bem assim. Ela parou perto da propriedade dos Calthorpe, com as janelas agora fechadas e as rosas desalinhadas. Clara havia deixado um pequeno buquê de violetas no portão, cujo perfume delicado, porém persistente, ainda persistia. Miss Marple sorriu levemente. "Boa menina", murmurou. "Ela vai melhorar com o tempo." Um passo silencioso atrás dela a fez virar. O inspetor Craddock estava lá, chapéu na mão, uma expressão de respeito contido que atenuava sua vivacidade habitual. "Pensei que a encontraria aqui", disse ele. "Vim dar um alô. Estão me transferindo de volta para Londres. Aparentemente, esta pequena vila já teve emoção suficiente para uma vida inteira." Miss Marple deu uma risadinha. "Oh, meu caro inspetor, excitação é simplesmente o que chamamos de má conduta quando acontece em nossa paróquia. Dê um ano. Haverá outro mistério, embora eu espere que de menor magnitude e alcance." Ele assentiu com a cabeça, sorrindo. "Você estava certo desde o início. Em cada detalhe. Já vi detetives inteligentes na minha vida, mas você tem um jeito de enxergar através da cortina de fumaça. É porque a senhora é uma senhora idosa com boa audição", disse Miss Marple. "As pessoas se esquecem de que a senhora está ouvindo, e o menor deslize na fala chama a atenção delas." Craddock hesitou, depois olhou para a casa. "Suponho que podemos considerar o assunto encerrado. A morte de Melchett, a confissão da senhora Calthorpe, o falecimento de Copley. Tudo resolvido." O sorriso de Miss Marple se desfez um pouco. "Fechado, sim. Mas não organizado. Nunca está, sabe? A culpa e a bondade se emaranham como um tricô desfeito. Não se pode desfazer uma sem desfiar a outra." Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, ouvindo o vento nas sebes. Então Craddock disse suavemente: "Ele pediu para vê-lo antes de ir para a prisão. Disse que você entenderia." A expressão de Miss Marple suavizou-se. "Pobre alma. Sim, certamente." Ele acenou brevemente com a cabeça e se afastou pela entrada de carros, deixando Miss Marple parada em frente à casa silenciosa. Depois de um longo tempo, ele se virou e caminhou para casa, seus pensamentos entrelaçando os muitos fios da história. O orgulho tolo da Sra. Calthorpe, a devoção cega do coronel Melchett, a exaustão moral do pobre Copley. 3 pessoas arruinadas, por segredos que começaram como pequenas e corriqueiras mentiras. Em casa, a luz da tarde filtrava-se pelas cortinas de renda, projetando sombras delicadas nas paredes. Miss Marple tirou o chapéu, pôs água para o chá e sentou-se junto à lareira com seu tricô.
As agulhas moviam-se firmemente em suas mãos, mas seus pensamentos vagavam, doces e profundos. Ela pensava em como a verdade, se escondida por muito tempo, torna-se cortante. Como até mesmo as pessoas mais bondosas, movidas pelo medo, podem agir de maneiras que mal reconhecem em si mesmas. Ela se lembrou do dedo de Henshaw, no bule de chá, como parecera grotesco e ainda assim como apropriado. Porcelana quebrada e vidas despedaçadas, ambas unidas pela frágil cola do segredo. E pensou também naquela outra confissão, aquela que deveria ter libertado, não condenado, enterrada por tanto tempo que se transformou em cinzas antes que pudesse absolver alguém. A chaleira apitou suavemente, e Miss Marple se levantou para se servir de chá. Ela observou o vapor subir e sorriu levemente para si mesma. Eventualmente, murmurou, a verdade tem o poder de vir à tona, não importa o quão bem escondida esteja. Basta esperar que ela seja devidamente revelada. Lá fora, o crepúsculo começava a cair e St. Mary Mead retomava seu ritmo habitual. O som de vozes distantes, o tilintar suave das xícaras, o farfalhar das cortinas fechadas. Pela manhã, a história do cadáver no bule quebrado teria se dissipado, transformando-se em anedota e depois em lenda. Com o tempo, restaria apenas a vaga lembrança de um escândalo sussurrado durante o chá, há muito tempo. Mas em sua linda casinha, Miss Marple sentava-se junto à lareira, com os olhos brilhantes e a mente em paz. Ela havia visto a verdade em sua essência, mesmo que isso tivesse custado algo precioso a cada alma na história. E enquanto pegava sua xícara, pensou com silenciosa satisfação e um toque de tristeza que a justiça, como o chá, deve ser servida quente, mas nunca apressada. O relógio bateu 8 horas. Miss Marple sorriu levemente, sua voz quase um sussurro. O mundo se conserta à sua maneira, lentamente, disse ela. Mas que Deus ajude a pobre alma que tentar consertá-lo mais rápido. Então ela voltou a tricotar, enquanto lá fora as primeiras estrelas rompiam o céu noturno, brilhando com a luz fria e constante das coisas eternas. E Santa Maria Mead, satisfeita em esquecer, voltou a dormir em sua calma perfeita e polida.